Pois é, estavam à espera que o dia começasse às 7 da manhã, não é? Também eu. Bem, em primeiro lugar, deixem-me contar-vos que o meu primeiro exame é amanhã. Hoje é dia 4, amanhã é dia 5 e é de Direito às Obrigações. Direito às Obrigações, digamos que é aquela cadeira que está mais próxima daquilo que os professores dizem que nós devemos fazer durante o ano, que é manter a cadeira mais ou menos em dia. Diogo, não faz muito sentido, supostamente ainda não viste as coisas todas, porque é que te estás a levantar às 2 da tarde em vez de te levantares, por exemplo, sei lá, tipo às 7 da manhã. Então, eu digo-vos, eu não me levantei às 7 da manhã, está certo, também não me levantei às 8, mas entretanto já estive na cama porque está muito frio. Não sei se já se aperceberam ou não, pelo menos aqui em Coimbra está. E o que é que acontece? Acontece que, em vez de sair da cama, fiz um acordo comigo mesmo, ir fazendo as revisões, lendo essas últimas aulas mais recentes que eu ainda não tinha revisto a fundo, vamos dizer assim, e na cama, portanto, ao menos ia fixando alguma coisa. Toda a gente diz, por aquilo que eu vejo, não é? Que o sono é muito importante porque o sono permite que depois de leres as coisas, o sono é como se solidificasse, vamos dizer assim, aquilo que acabaste de ler. Portanto, a partir desse momento, se eu ler uma aula e dormir uma cesta, ler outra aula e dormir outra cesta, pode ser que ajude a fixar aquilo que eu acabei de ler. Não questionem, ok? Agora, como é óbvio, também não vou passar a tarde toda deitado no sofá sem fazer nada. Vou passar a tarde deitado no sofá, sim, mas a fazer alguma coisa. Mais precisamente, o que eu vou fazer é aquilo que eu, mesmo que tivesse tempo, iria fazer, que é rever em termos de casos práticos, ok? Principalmente casos práticos, porque já nos disseram que o exame vai ter dois casos práticos, um de 10 valores e o outro de 7 valores, e uma pergunta teórica de 3 valores. E o que vai acontecer, portanto, é que é importante focar na parte prática do exame. Precisamente por isso o que eu vou fazer é, por um lado, ler as minhas próprias aulas teóricas, rever, ok? Reler as minhas aulas práticas também, aulas teóricas e aulas práticas, e para além disso, uma coisa que eu vos aconselho muito a fazer, principalmente se, imagina, o teu padrinho ou a tua madrinha o ano passado tiveram um professor das práticas diferente daquele que tu tens este ano, mas é o mesmo professor das teóricas. Neste caso, o que eu te aconselho a fazer, muito sinceramente, é pedir-lhe apontamentos, porque apesar de sendo o mesmo professor das teóricas, melhor dizendo, isso faz com que a matéria seja igual, mas a forma como os professores apresentam a matéria nas práticas pode ser diferente e pode dar detalhes, pequenos detalhes importantes possas acrescentar às tuas respostas. Mas aconselho-te a fazer isto só depois de tu já saberes a matéria, ao ponto de saberes identificar se aquele pormenorzinho que ali está é verdade ou não é verdade, ok? Isto é os mesmos conselhos que eu vos dei relativamente às sebentas. Convém que quando tu fores olhar para um resumo de outra pessoa, ou para uns apontamentos de outra pessoa, já saibas o que é que está certo e o que é que está errado, já saibas a matéria ao ponto de fazeres essa filtragem, ok? E é isso que eu me vou dedicar a fazer durante a tarde toda. Tarde toda, que já não é tarde toda, não é? São tipo 3 da tarde. Mas ok, é isso. Ok, pelo menos não é tão mau como os que começam às 8h30. O lado bom de ter exame hoje é que pelo menos não me chamo nem André, nem Afonso, nem Bernardo, nem nada do tipo. Portanto, em vez de ter o exame às 8h30 da manhã, vou ter o exame às 11h30. Mas sinceramente acho que é só essa vantagem, porque continua a estar um frio de rachar. Agora a grande questão que se coloca é como é que estará a Faculdade de Letras para ativar cartões a esta hora? São tipo 11 menos 10, portanto eu não sei como é que estão os exames na Faculdade de Letras, mas costumavam começar às 11. Vamos ver exatamente, tendo em conta que esta Faculdade de Direito começam às 11h30, como é que está a fila.
eis que chegamos ao confessionário, certo? Queria-vos falar de 3 pontos fundamentais relativamente ao exame de obrigações. Um deles, explicar um bocadinho melhor a ideia do que é que eu estive a fazer ontem afinal e porque é que eu pude fazer ontem aquilo que fiz, que eu tentei explicar no vídeo, mas ficou um bocadinho atabalhoado nos outros. Em segundo lugar, falar-vos um bocadinho melhor de como é que correu em termos de exame presencial, porque foi o primeiro exame que eu fiz na Faculdade de Direito, em termos de se as medidas de segurança foram cumpridas, se houve ajuntamentos, etc. E em terceiro lugar, um conselho que eu tirei do exame de obrigações, mas que verdadeiramente também é aplicável a qualquer outro exame e, portanto, pode ser útil também para vocês, ok? Em primeiro lugar, a questão é que quando os professores dizem que é suposto nós irmos estudando durante o ano das cadeiras e mantendo a cadeira em dia, eu acho que nunca tive uma cadeira tão em dia como este ano obrigações, porque o que é certo é que nós tivemos um total de 9 aulas e dessas 9 aulas, quando eu cheguei ao final do semestre, faltavam-me ver 3. Ou seja, e ver, a questão é, esta também é o grande ponto, porque eu não sei se acontece com vocês, mas o que é certo é que quando eu vou ler durante o ano e só sublinhar as coisas que li, imagina, hoje tiveste uma aula e é para ler 40 páginas, vou ler essas 40 páginas, só sublinho, mas aquilo não fica na cabeça. O que acontece na prática é que quando chega ao final do ano, é como se eu não tivesse lido essas 40 páginas. Então o que eu passei a fazer com obrigações e que funcionou muito bem, foi fazer as tais glosas, ao mesmo tempo que eu tirei os apontamentos das aulas, já vos expliquei esse método noutro vídeo que vou deixar aqui em cima, e depois de tirar os apontamentos das aulas, fui completando com aquilo que li no livro. Isto em termos práticos, traduziu-se em eu não tive que ter um estudo tão intenso agora na época de exames para obrigações. O que me fez ter obrigações em dia foi o facto de ter gostado muito da cadeira. Isso faz com que tivesse outro incentivo para estar a ler as coisas relacionadas com a cadeira, de artigos, de bibliografia e etc. Se não consegues ter todas as cadeiras em dia, no mínimo o que eu te aconselho a fazer é, das cadeiras que tens este semestre, aquelas que gostas mais, pelo menos essas, tenta ter em dia. Desanuviar um bocadinho e tiveres menos trabalho na altura dos exames, graças a teres gostado mais daquela cadeira e teres posto em dia aquela cadeira, já vai ser uma grande ajuda, certo? Agora, em termos de medidas de segurança adotadas hoje, eu não vi ajuntamentos em lado nenhum, muito sinceramente, não me sentia em perigo por causa disso. Mesmo dentro da sala, depois para sair, não houve ajuntamentos também, toda a gente se comportou, tudo álcool gel. A vigilância também, os professores estavam de luvas, portanto, e máscara, toda a gente de máscara, não me sentia em perigo nesse sentido. Finalmente, em termos de conselhos práticos, depois do exame de hoje. Bem, o que eu te aconselho é o seguinte, quando fores fazer um exame, e isto é fundamental mesmo, em direito tu tens um grande problema, que é o tempo, quando não é o não saberes as coisas. Imagina que tu vais para um exame e sabes tudo. Tudo, tu estudaste as coisas a fundo de tal forma que até as posições doutrinais de um autor da China tu sabes, tudo. Estás a 100%. Só que basicamente quando chegas depois ao exame só tens 2 horas para responder a um exame gigantesco. E basicamente tu tens 2 opções. Ou pões só o básico e depois vais receber como resposta de que tiveste incompleta aquela pergunta, ou pões tudo e não tens tempo para fazer tudo. Portanto, como é que tu podes resolver, ou melhor, minimizar este problema? Em primeiro lugar, quando estás a estudar em casa, quando estiveres a resolver os exames, de preferência escreve à mão, porque tu vais escrever à mão também nos exames e quanto mais tu treinares o escrever depressa, mais tens a ganhar depois ao escrever depressa nos exames para poupar tempo, ok? Todos os segundos são fundamentais, acredita no que eu te digo neste ponto. Recebes o exame, chegas à conclusão de que a primeira pergunta vale 3 valores e a última pergunta vale 10 valores. A questão é, a menos que tu saibas mesmo de caras responder àquela primeira pergunta que vale os 3 valores, aí sim, respondes à primeira pergunta pela ordem que elas estão. Agora, imagina o seguinte, como aconteceu hoje no meu exame. A primeira pergunta era uma pergunta que valia 3 valores. Ok, aquilo respondia-se bem, respondia-se à pergunta dos 3 valores. Só que depois, os 2 casos práticos de baixo, um deles valia 7 valores e o último valia 10 valores. O que aconteceria na prática era, se eu fosse a seguir a ordem que estava das perguntas do exame, eu não ia ter tempo de aprofundar ao máximo o último caso prático, que era o que valia 10 valores. Portanto, a menos que o professor diga expressamente que tu tens que seguir a ordem pela qual as perguntas estão feitas, tu podes começar pela pergunta do fim, em vez de começares pela ordem que está das perguntas do exame, ok? Isto porquê? Porque na prática, se tu chegares ao final do exame e chegares à conclusão que não vais ter tempo de responder assim tão aprofundadamente à última pergunta, é preferível que essa última pergunta seja de 7 valores do que se esta última pergunta for tipo de 10 valores. É preferível tu teres as coisas sob controle nesse sentido. Aliás, tanto não tens que ter problemas com a ordem das perguntas, que eu hoje comecei pela pergunta do grupo 1, depois fui ao grupo 3, depois fui ao grupo 2, mas no grupo 2 comecei pela linha C, depois fui para a B, depois fui para a A. Portanto, o meu exame está uma confusão gigantesca em termos de ordem de perguntas, mas está lá tudo, ok? Ou seja, não tenhas dúvidas absolutamente nenhumas de que a gestão do tempo no exame é fundamental. E leva sempre um relógio, ok? Eu tive o azar dos meus ficarem os dois sem pilha hoje, mas pronto, lá me remediei. Porquê? Porque tu tens, o ideal é tu ao longo do exame começares a associar cada uma das perguntas de acordo
pouca cotação quanto tempo é que tu vais dedicar a cada uma daquelas perguntas, ok? E se tu dedicares àquela 20 minutos, não te vais ceder além dos 20 minutos naquela pergunta, certo? Porque depois aquele tempo que tu te cederes, não vais ter tempo para outras. Portanto, a gestão do tempo não é só importante no horário de estudo para fazeres pós-exames, é também importante no próprio exame. Basicamente era isto que eu tinha para te dizer hoje. Eu quero fazer um acompanhamento ao longo desta época de exames, assim, mais a fundo, mais próximo, vamos dizer assim, em que te explico exatamente qual é que é cada um dos passos que eu faço antes de ir para um exame e alguns conceitos práticos que eu me vou lembrando no próprio dia do exame, ok? E talvez seja útil de alguma forma para, enfim, alguém que ainda está no primeiro ano, principalmente, e não sabe muito bem quais é que são os passos que deves fazer em termos de revisão, o que é que deves fazer em cada um dos dias, etc. Claro que eu não sou exemplo para ninguém, posso-vos adiantar desde já, mas de qualquer das maneiras a sua experiência pode de alguma forma ajudar a quem nunca tenha estado deste lado, certo? E é isso, espero que tenham gostado, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e já agora de subscrever o canal, para ficarem a par de outros vídeos deste tipo, mas também outros mais específicos relacionados com a vida universitária. E é isso, até ao próximo vídeo, fiquem bem!